Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo da Bíblia, a lição de escola sabatina com o tema Virei Outra Vez. Esse tema, irmãos, na verdade é o tema central da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja que leva o nome de Advento, segunda volta, retorno. Um nome que leva, igreja que leva o nome daqueles que têm esperança da volta de Cristo. Claro que todos nós, quer seja da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, Pentecostal, enfim, e até aqueles que, os católicos também, até aqueles que não têm religião, percebe que o nosso mundo ele está indo de um mal a pior. Não tem como esperar nada de bom num mundo que estamos vivendo. Jesus está às portas, Jesus está bem perto de voltar. Por mais que você pense assim, mas Abel, isso já foi falado diversas vezes. A própria Bíblia mencionava que já fazia tempo que ele tinha dito que ia acontecer e não aconteceu. Mas olhe como é que está o nosso mundo hoje e olhe como é que está o que a Bíblia fala sobre o tempo hoje. O próprio Paulo, né, quando ele fala aos Romanos, no capítulo 13, fala assim, ó, e vós, conhecendo o tempo, já é hora de despertares o sono. Olha que esse texto foi escrito há quase que 2000 anos atrás. Mas isso não invalida a certeza da volta de Cristo. E é interessante porque ele diz que nosso Senhor breve virá, né? O próprio texto Apocalipse fala, eis que venho sem demora. É, Me chama a atenção, irmãos, o Apocalipse quando fala venho sem demora, parece que é algo muito rápido. Mas você lembra que quando o inimigo é expulso, quando Satanás é expulso com seus anjos, a Bíblia fala que ele foi expulso e foi lançado para a terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se formos levar em consideração, como assim pouco tempo lhe resta? Todo o tempo, irmãos, fora da eternidade, ele é curto, ele é passageiro, ele é efêmero. Só aquilo que Deus faz que de fato é eterno. Então, assim, quando o inimigo é expulso, pouco tempo lhe resta. E também já passamos por um bom tempo. Mas ele sabe que por mais que ele tente destruir a vida dos filhos de Deus, por mais que ele tente atacar os filhos de Deus, ele sabe que o seu tempo está com prazo de validade marcado por Deus. E no devido tempo, Deus então tomará providência em meio a essa situação. Mas, enquanto a isso, iremos estar aqui ainda aguardando, avisando, sempre anunciando. Lembre-se de que quando foi na época de Noé, o próprio Deus disse que o Espírito Santo não agiria para sempre nas pessoas. E por a sua resistência, por sua rebeldia e seus pecados, ele teria um prazo ali de atuar por 120 anos. É claro que eles não tomaram conhecimento em relação ao tempo específico. Por que eu falo isso? Quando Jesus fala em Mateus que a vinda de Cristo seria inesperada, aí ele faz alusão ao texto de Noé. Aqui no capítulo 24 de Mateus, e o verso 37 diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24 e o verso 38 ao 39. Perdão, 37 ao 39. Então, assim, Jesus usa isso aqui como um exemplo para nos dar uma certeza de que será inesperado. Inesperado para aqueles que não estão aguardando. Para aqueles que estão aguardando, irmãos, e como eu citei o texto de Romanos, que eles conhecendo o tempo, eles terão como fazer uma relação entre o tempo presente, entre o tempo presente, entre o que a Bíblia menciona e o que estamos, na verdade, esperando, o que estamos vivenciando aqui. Tudo isso nos dá essa ênfase. Jesus, uma certa vez, falou para os discípulos que ele viria outra vez. E aqui no capítulo 14, e o verso de 1 a 3, é interessante que o texto quando começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quando Cristo falou que não se turbasse, ou seja, parem de ficar inquietos ou preocupados, no capítulo 13, irmãos, e o verso 33, Jesus já tinha dito outra vez que iria deixá-los, e isso causava um certo desconforto nos discípulos. Ele queria, na verdade, que Jesus continuasse com eles, mas era necessário que Jesus trouxesse para eles esta esperança, e o próprio Pedro, né, quando ele chegou a descrever a sua carta, o Senhor não retarda a sua volta. Ele não como é que eu posso dizer assim, tardio, mas ele é longânimo, como diz o texto de 1 Pedro 3, o verso 9.
não querendo que todos se percam, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, assim, Deus não está demorando para vir. Ele vai vir, irmãos, no tempo exato. Lembre-se de Gálatas, quando fala assim, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, assim, foi no tempo exato. No momento em que existia calamidades, hipocrisias e idolatria naquela época, antes da vinda de Cristo, ele veio no tempo exato. Então, Deus, em sua misericórdia, ainda está dando tempo para que eu me reconheça dos meus pecados, para que eu tome a rédea da salvação como prioridade, deixe de lado as coisas que me permeia a mente e o coração com aquilo que vai me trazer somente benefício temporário, porém não vitalício, ou seja, ainda vou mais além, né? São satisfações temporárias que não me trazem paz interior. Eu posso buscar através do meu trabalho, eu posso buscar através de alguma realização, uma conquista, mas isso tudo irá passar. Verdadeiramente, o que a gente deve buscar é aquilo que tem vitalidade, aquilo que é pleno, aquilo que na verdade é eterno. E as coisas de Deus. Por isso que ele falou, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o ouro, as conquistas aqui, a traça, o ferrugem, ele vai corroer. Mas aqueles que buscam o que é eterno permanecerão, sabe? Antes de fazer esse vídeo aqui para vocês hoje, eu estava falando com um amigo meu que fez aniversário e ele estava feliz com as suas realizações, com os seus sonhos, e ele falou ali que queria viver mais tempo aqui e mandou para mim uma mensagem. Automaticamente eu lhe respondi dizendo que, embora ele tenha desejos e realizações nesta vida, ele não deve se esquecer de que os maiores sonhos devem ser aqueles que Deus tem para ele. E com certeza, por mais que queiramos alcançar bens aqui nessa terra, conquistas materiais, irmãos, tudo isso vai passar. E a gente nunca deve colocar essas coisas como que acima de Deus. Claro, não estou dizendo que é errado você buscar a melhor em sua vida. É ideal que se faça buscar crescimento, buscar melhoria em sua vida financeira, em sua vida com a sua família, mas saiba que por mais que a gente conquiste isso, nossa vida, como diz o Salmo 90, não chegará a 70 a 80 anos. E decorrente a uma má alimentação pode chegar até menos também. Então, assim, quando eu disse para ele que a prioridade deve ser as coisas de Deus e aquilo que Deus tem para ele como algo eterno, ele então me respondeu agradecendo, me respondeu satisfeito e ficou, assim, de certa forma, bem agradável a conversa. Eu até achei que eu fosse ser inconveniente com ele, né, por estar falando algo que fosse de contraponto àquele que ele tinha como respaldo, como ele tinha como defesa sua. Mas graças a Deus, ele recebeu de bom grado e disse: Albel, muito obrigado, e muito ele me agradeceu. Então, irmãos, uma coisa que aqui é certa: independente do tempo, Cristo vai voltar. Isso é uma coisa taxativa. Outra coisa, independente da suposta demora, ele vai voltar no tempo exato. Sabe, nós somos muito precipitados, queremos as coisas de forma muito imediatista, queremos que as coisas sejam logo, mas não é assim. A bondade de Deus, irmãos, é para com todos. Talvez, Deus está esperando com que eu e você fale para aquele amigo, aquele vizinho, aquele amigo da escola, os nossos filhos, algo a mais sobre Cristo. Algo que possa fazer ferver o seu coração, de maneira que eles também não só estejam conscientes, mas que eles se preparem, sabe? O preparo da volta de Cristo, irmãos, ele deve ser feito todos os dias. E eu aqui faço um apelo a você: se prepare para a breve volta do Senhor, porque ele virá outra vez. O que ele falou aqui para os discípulos foi que eles não continuassem perturbados, porque para onde ele iria, eles tinham que dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. E essas moradas, irmãos, é para mim e para você. São moradas de paz, moradas de eternidade. Olha como é que está o nosso mundo hoje, em todos os sentidos. O mundo está realmente em uma UTI, prestes a vir a óbito. E quando isso acontecer, que eu e você possamos ser salvos por Cristo, para que quando ele voltar, ele restabeleça este mundo e nos dê, na verdade, aquilo que ele tinha propiciado, aquilo que ele tinha como seu plano desde a fundação do mundo, que é uma vida sem pecado. E vamos fazer uma oração, e de forma especial eu queria orar por duas pessoas. Primeiro, o Miguelzinho, um garotinho, filho da Raquel, que estava com febre há 2 dias, e eu então fiquei conversando com ela para que tomasse conhecimento da situação e saber se estava tudo em paz. Fizemos uma oração em prol disso, mas eu quero especialmente orar por ele agora, nessa oração, orar também pelo irmão Ivanildo, né? O irmão da irmã Eliane, da igreja de Torrões.
ela também me fez uma solicitação que orassem por ele, para que Deus restabeleça a sua vida, a sua saúde no hospital que ele se encontra, mas de forma especial que ele se encontre com Cristo, que ele o aceite. Então, nessa oração especial, não só pelo estudo da lição, mas irei orar pelo Miguelzinho e pelo irmão Ivanildo, o irmão da irmã Eliane. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela esperança da certeza que o Senhor nos concede. Essa certeza, Senhor, que nos traz esperança, que é a tua volta. Aqui, Senhor, estaremos sempre sujeitos, assim como o Miguelzinho que está com febre, melhor, graças a Deus, teve uma certa melhoria em sua febre, mas sendo, Senhor, este mundo, sendo essa situação que estamos vivendo, nós sabemos, Pai, que aqui estaremos sempre sujeitos à doença, à morte, a perdas. Assim também como o irmão da irmã Eliane, que está hospitalizado, está internado. O Senhor, Pai, conhece o seu coração, que o Senhor se encontre com ele também, que ele deixe ser encontrado por ti. E que nós, Senhor, sabemos que, na verdade, a nossa vida aqui ela é muito breve. O Senhor está bem perto de voltar. Por favor, Pai, não permita com que nós venhamos tirar a esperança dessa breve volta, a ponto de queremos viver por qualquer forma, fazer qualquer coisa, aceitar qualquer proposta e confundir a bênção do Senhor pela oferta que o inimigo quer nos dar a cada dia. Por isso, Pai, nos enche com a tua esperança, perdoa os nossos pecados e assiste de forma especial o Miguel e o irmão Ivanildo e os conceda o teu cuidado, a tua paz e a tua guarda, não só neste dia, mas todos os dias da vida deles. Que o Senhor conceda tanto a Raquel como mãe discernimento para cuidar dele, como também a irmã Eliane, que tenha também orientação dos céus para saber lidar com a situação do seu irmão. E que o Senhor, Pai, nos encha do amor do céu, para que possamos sempre interceder pelos nossos irmãos e nos preocupar. Porque se de fato somos discípulos de Cristo, devemos amar uns aos outros. Que assim o façamos, nós te pedimos com perdão dos pecados e em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença de Deus. Compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal e nos ajude a levar esta mensagem ao mundo todo, em nome de Jesus. Um bom dia para você. Até logo.